Como prometido desde a última vez que nós fizemos esse vídeo, vamos sim continuar com esse novo quadro no canal de perguntas e respostas sobre Shumatsu no Valkyrie o mais frequentemente possível, com suas perguntas e dúvidas que deixaram lá nos comentários do post mais recente que nós fizemos há algum tempo atrás. E nós já vamos começar com os melhores que nós selecionamos. Arnaldo Gabriel, agora com a 9ª rodada anunciada, qual luta você acha que tem potencial para ser a melhor? Considerando que essa pergunta está me questionando sobre rodadas que vão aparecer do que as que já apareceram, eu consideraria em alguma batalha em que o Okita Souji está relacionado com algum deus que possa trazer o maior potencial para ele, como por exemplo o próprio Loki. Ou melhor ainda, uma batalha que eu queria muito que acontecesse, que é o de Michael Nostradamus versus Odin, já que a carta coringa da humanidade deveria ser usada com um dos maiores deuses que ainda estão para lutar aqui no Ragnarok, e com certeza esse deus em questão seria o próprio Odin. Beelzebusha, na sua opinião, você acha que o Bel conseguiria ganhar do Hades ou do Poseidon, ambos estando no auge? O Hades, sim, com certeza. Eu lembro que eu até mencionei isso lá no nosso servidor, caso você esteja interessado em entrar, o link vai estar aqui na descrição. De que sim, o Hades eu acho que não teria tanta chance assim contra o Bel, quando ele está no seu poder máximo, usando também o cajado de Apomios, ainda mais quando a gente se considera com aquele golpe incrível que ele tem do pecado original do submundo número 0 Caos, que na minha opinião é um golpe que quase nenhum deus conseguiria escapar com vida se não fosse o Tesla usando também aquela sua propriedade da armadura. O Poseidon provavelmente sim, mas com uma pequena dificuldade por conta da velocidade que ele usaria no meio dos golpes e seus ataques. Mas eu acho que o Bel, do mesmo jeito que o Sasaki fez, conseguiria ir se adaptando à velocidade do Poseidon. Afinal, se um humano conseguiu fazer isso, obviamente, um deus também teria essa capacidade. Sem falar daquela proteção enorme que o Bel consegue fazer usando as suas mãos. E que só fica ainda mais forte quando ele coloca as duas simplesmente focadas na sua defesa. Então sim, acho que o Bel conseguiria vencer do Hades e do Poseidon, mas que o Poseidon sim traria um pouco de dificuldade no meio dessa batalha. Jack, qual é o humano e o deus de Recorde a Ragnarok mais famoso no Japão? Esse aqui eu peguei base de acordo com uma votação que teve há 2 anos atrás lá no Japão, mas que infelizmente é considerada a mais recente. Buda, obviamente, é o deus mais amado por lá, e também o Jack é o humano mais amado. Não é à toa que ele teve um spin-off especialmente para ele recentemente. E se você parar para pensar, a pessoa que fez essa pergunta já tem o nome de Jack, então eu acho que ela deve ter ficado meio surpresa vendo essa parte do vídeo. Arthur, se você pudesse montar uma luta de Shumatsu, como ela seria? Eu acho que eu colocaria um deus muito overpower, super poderoso, como por exemplo o Sun Wukong, o que seria algo incrível, porque é um dos deuses mais fortes que eu já conheci enquanto pesquisava sobre mitologia. O seu oponente eu não tenho certeza de quem poderia ser, mas eu faria como se fosse uma batalha mais equilibrada entre os dois, para que ninguém pudesse saber qual dos dois lados venceria, mas ao mesmo tempo colocando uma coisa que o Shumatsu morre de medo de colocar: uma batalha com magia e poderes em escala divina, quando se fala do próprio Wukong, que é para ter poderes desse jeito mesmo, mas que também tivesse algum plot twist ou uma reviravolta no meio da batalha, quase chegando no fim. Isso sim, para mim, seria uma batalha impecável, até se eles quisessem considerar em colocar no próprio Ragnarok de Shumatsu. Meihan do Nois. Sigurd pode ser escalado como um lutador? Com quem acha que o Sakata Kintoki irá lutar? Respondendo essa pergunta de 2 em 1, primeiro de tudo, eu não acho que Sigurd pode ser escalado como lutador.
senão os deuses já teriam feito isso, considerando seu poder, mas ao mesmo tempo tentando manipulá-lo para que ele não vá pelo lado da humanidade do mesmo jeito que o Buda fez. Além de que ele deve estar preso por algum motivo muito bom. E o Sakata Kintoki, caso ele não for contra Sigurd, do jeito que muitas teorias estão falando, que eu apoio, ele deve ir mais contra o Susanoo no Mikoto, por causa que eu vi algumas ligações que os dois podem ter no meio de uma batalha. Como Susanoo no Mikoto, ele derrotou um monstro chamado Yamata no Orochi, que é chamado um dragão ou uma serpente muito poderosa mitológica, que possuía 8 caudas e 8 olhos vermelhos com 8 cabeças inteiras. E considerando então, pela aparência do próprio Sakata Kintoki, que nós vimos quando ele apareceu, ele parece ter alguns traços como se fosse metade dragão. E isso se deve a uma das versões que tem na sua mitologia sobre a sua origem, que diz que ele é filho de um dragão vermelho que teve relações com a sua mãe logo antes dele nascer. Então, se o Shumatsu usar esse lado da história para poder conectar o Sakata Kintoki, com certeza seria um oponente perfeito para o próprio Susanoo no Mikoto, que é aquele matador da criatura mitológica, que pode ser tanto uma serpente como um dragão. O nome da pessoa que fez a próxima pergunta é meio difícil de ficar pronunciando, então eu vou pular essa parte. Quais as chances da arma do Leônidas ser o cigarro e que a Valquíria Mist, conhecida como Nevoeiro, possa ser a sua Volund? Com a primeira pergunta, existem grandes possibilidades de que a arma do Leônidas vai ser aquele cigarro, porque se você notar, o cigarro meio que teve um destaque a mais em certas páginas que nós vimos no capítulo mais recente, como ele absorvendo aquele cigarro para dentro do seu corpo e soltando aquela fumaça como se fosse um dragão pronto para atacar. Além de que, aquelas cápsulas que ele tem do lado da sua cintura, como se fosse um cinto militar, vê que ele tira algumas coisas lá de dentro, e essa coisa em questão é exatamente um isqueiro, e provavelmente outros cigarros que ele tem lá dentro. E eu não acho que ele deve considerar o cigarro uma coisa assim tão importante para manter cápsulas ali do lado, a não ser que ele fosse usar em batalha. E quando se fala da Valquíria Mist, o nome dela não significa em si nevoeiro, mas sim névoa ou nuvem, já que o seu nome também pode ser chamado de Cloud. E eu acho que ela pode ser sim a Valquíria do próprio Leônidas, e que seja uma das irmãs Valquírias, mais especificamente a terceira irmã gêmea de Alvitos e Hiloki, já que também tem uma sequência meio estranha que a gente acabou percebendo no meio das batalhas, que sempre tem uma Valquíria normal e uma Valquíria Loli seguindo em frente em todas as batalhas, exceto a do Buda. Então, se a gente seguir no meio dessa lógica, a próxima deveria ser uma estilo Loli, o que logicamente é a terceira irmã Valquíria das 3 gêmeas. Shiva-Chu. Se Susanoo e Sakata Kintoki lutassem, quem ganharia? Afinal, os dois são asiáticos. Para mim seria uma batalha completamente imprevisível, mas acho que o Susanoo ganharia pelo simples motivo de que ele é o único deus real japonês que está lutando no meio do Ragnarok, por causa que o Bishamonten não foi considerado a partir do momento em que ele se juntou para se tornar o Zero Fuku com os outros deuses da sorte, e o Zero Fuku simplesmente não existe. Draco, existe alguma possibilidade de um humano lutar ao lado dos deuses? Provavelmente não, já que eles teriam que quase fazer uma cópia do Buda, o que acabaria sendo provavelmente chato e datado com a mesma personalidade querendo trair o lado que ele foi chamado. E também me lembra até de uma teoria que algumas pessoas pensavam que o Qin Shi Huang iria trair a humanidade e ir para o lado dos deuses. E agora vem uma pergunta que é uma das que eu mais estava animada para responder. Pedrin, como funciona a dor compartilhada do Qin? Até hoje eu vejo gente errando dizendo que ele deveria ser morto na derrota do Hades. Para início de conversa, o nome disso que ele tem é sinestesia do espelho toque, onde ele praticamente copia a dor dos outros em seu próprio corpo
quando ele vê aquela ferida que ele está sentindo. E o que se replica no seu corpo não é o ferimento exato, como se fosse copiado e colado de uma pessoa para outra, mas sim são como cicatrizes ou marcas que ficam dolorosas do mesmo nível que o ferimento. E sim, quando ele copiava os ferimentos do Hades, não era copiada o ferimento em si, mas sim uma marca que dói no mesmo nível. Então aquele golpe final que lhe deu no Hades não foi replicado do seu corpo sendo partido ao meio, mas sim uma cicatriz que vai naquela mesma grossura e espessura que é até mostrada no final da batalha. Então, para finalizar, não era para ele ter morrido no final da batalha, é só uma cicatriz. Luiz Antônio, Leônidas vs Apolo na 9ª rodada foi uma grande surpresa para os leitores. Agora fica a pergunta: qual próxima surpresa pode pintar até o final do roteiro? Para mim, as maiores surpresas que ainda podem acontecer daqui para frente são designs inesperados, aqueles que a gente não achava que iria acontecer, como Nostradamus e o próprio Leônidas. Também mais teorias quebradas, para que a gente fique ainda mais animado para ver a batalha, e também um desenvolvimento a mais fora do Ragnarok, quando se fala do Sigurd, e que eles possam trazer mais essência no meio disso tudo. Ou talvez, finalmente, usar um poder divino em algum ser que seja um deus. Marcelol 310. O que vai acontecer sobre a mudança de lado do Buda? Como Hades entrou no lugar dele, um dos humanos não vai lutar? Vai ter uma 14ª luta? Quem vai entrar? Esse é um compilado de perguntas que eu posso responder em somente 2. Eles precisam simplesmente de mais um deus para poder colocar junto do lugar do Buda, como do mesmo jeito que o Hades fez. Por causa que além deles perderem um lutador, eles também perderam o Zero Fuku, que teve que lutar contra ele. Além de que, eu não acho que deve passar de 13 lutas, já que somente 7 vitórias é o necessário para terminar o Ragnarok, e 13 é o suficiente. E eu queria muito que esse outro deus que fosse lutar no meio dos deuses fosse algum nórdico, por causa que o nome Ragnarok é nórdico e temos muita pouca representação dessa mitologia complexa. Ou, se eles não quiserem colocar o nórdico, que fosse pelo menos algum deus menos desconhecido para nós. Júlio Lap. Se fosse para você colocar um humano e um deus que não estão no Ragnarok para lutar, quais seriam eles? Eu já tenho 2 aqui na ponta da minha língua. Arthur Pendragon, com a sua Excalibur e o jeito que ele lutaria em batalha, seria impressionante. E também o Sun Wukong, Rei dos Macacos, ainda mais que ele é muito poderoso e usa aquele bastão de ouro que pode aumentar de tamanho, peso e ainda mais a sua grossura. Imagine só, esses 2 lutando no meio de uma batalha no Ragnarok, até mesmo contra qualquer um outro que apareça no meio da batalha. Chapéu de Palha. Se para acabar o Ragnarok são necessárias 7 vitórias, os outros lutadores iriam ficar de fora? Provavelmente vão ficar, mas eu não acho que o autor deve acabar desperdiçando esses outros lutadores que ele deixou de lado. Afinal, tem uma forma de um dos lados ter 7 vitórias e terminar todas as 13 rodadas. A única desvantagem disso acontecer é que eles vão ter que empatar e desempatar o placar toda hora até que eles cheguem na última rodada para dar o final desempate. Mas a chance de algum humano ficar por fora ou um deus ainda é bastante alta. A última pergunta, porém não menos importante: Andy, você acha que o Zero Fuku, caso tivesse caído contra outro oponente sem ser o Buda, ele teria chance de vencer, mesmo que fossem mínimas? Sim, isso com certeza, mas também dependeria do poder que o humano tivesse no meio da batalha. Mas todos sabemos que o Zero Fuku é um deus muito subestimado, simplesmente porque ele teve o azar de ir contra o Buda, que contra ele é muito mais forte e poderoso, que até conseguiu vencer o Rajun. Então o Zero, com aquele seu cutelo enorme, que aumenta e muda de forma conforme ele quiser e sente mais miséria,
Ou seja, quanto mais ele erra os golpes e não consegue vencer, mais forte ele fica. Ou seja, ele é perfeito para uma batalha que dure mais tempo do que as outras, tornando ele assim mais resistente. Então, as chances dele vencer em uma batalha contra alguém que não fosse o Buda é muito alta. E essas foram todas as perguntas que nós selecionamos para esse vídeo, e se a sua dúvida não foi respondida ou talvez não foi selecionada, não se preocupe, ainda temos várias outras oportunidades em outros vídeos, então se dedique ainda mais e faça uma pergunta bem elaborada e nós vamos pegá-la e respondê-la no próximo Perguntas e Respostas. Ou, caso você preferir, já deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta e nós vamos responder normalmente do jeito que nós sempre fazemos em todos os vídeos diferentes. Mas de um jeito ou de outro, eu tô contando com a participação de vocês e o quanto vocês gostam de ficar vendo todos os nossos vídeos. E por último, um momento especial para todos os membros do nosso canal. Ian Thales, Liamado, Kawan Love Boss, Otávio Araújo, Canibal Vegano Trupe, Cherland Zero, Vianney Zutirra e Felipe Silva.